Olá, off-roader! Hoje, um dia especial. Estou trazendo para vocês o primeiro veículo avaliado por nós de uma nova geração de automóveis inteligentes. Trata-se do BMW iX xDrive 50. Este carro surpreende sobre todos os aspectos e todos os pontos de vista. E o melhor, ele também é 4x4 e tem capacidade para chegar em muitos lugares que outros não chegariam. Essa grande área dianteira sugere ter um motorzão ali embaixo do capô, mas ele nem sequer abre. Apenas o símbolo BMW para reabastecer a água dos lavadores. Faróis a laser e essa grade regenerativa conhecida como duplo rim. Lá no para-choque, entradas de ar, com função aerodinâmica e térmica, para ajudar a resfriar as baterias. Também estética, é claro. Os pneus P0, perfil 40, não ajudam muito no off-road, mas são ótimos no asfalto. O para-choque traseiro traz a mesma identidade de esportividade do para-choque dianteiro. E se repararmos a linha da cintura da carroceria, o quão larga é, já dá para ter uma noção do generoso espaço interno. As lanternas traseiras são filetadas e embutidas na tampa traseira, assim como as maçanetas nas grandes portas que não possuem moldura nos vidros e têm a sua abertura por um botão. Possui ainda iluminação no ombro das quatro portas. O fechamento é por sucção. Aqui dentro é um dos melhores lugares do carro, obviamente. Pelo estofado, pelo visual, pelo toque do material. Eu vim aqui para a Serra da Mantiqueira para testar esse modelo em diversas situações, como piso de pedra, facão, subida, descida, inclinação lateral e todas as características naturais da montanha. O primeiro lugar que me assustou um pouco foi a altura livre do carro ao solo. Mas, suspensão pneumática. Só acionar este botão e o carro se eleva, tornando tudo muito mais fácil. É muito fácil enfrentar subidas fortes, na montanha é muito comum, né? Porque tem 523 cavalos e nada menos que 78 kgfm de torque, ou seja, brutal. E esse torque é imediato e ele não hesita, está sempre ali, disponível ao toque do acelerador. A tração é dividida em 60% e 40%, 60% traseira, 40% dianteira e sempre tem força, ou seja, é como se nós andássemos com um carro bloqueado. Quando perde aderência ao solo, a gente percebe o controle de tração atuando. Mas o que ele faz? Ele só não deixa patinar. Ele diminui um pouco a intensidade da força na roda para que ela continue girando e não perca a tração. Ela não perde a força, ela só diminui, mas continua recebendo torque. Uma coisa muito boa também é a área envidraçada do carro. Essa visão de dentro para fora é muito boa, é muito ampla. Mas se porventura alguma situação específica ficar difícil, tem tantas câmeras nesse carro, é mais do que 360 graus, porque além de todo volta, nós temos câmeras em cima também que projetam o carro de cima para baixo. Isso ajuda muito para desviar de uma pedra, para desviar de algum obstáculo no fora de estrada que a gente sabe que é comum. Mas se isso ainda não for suficiente para te tirar daquela enrascada, passando aquele pedacinho difícil, o eixo traseiro é estressante. Aí fica fácil, né? Qualquer um chega em qualquer lugar com um carro desse. Basta ter consciência, atitude e responsabilidade que não haverá problema. A construção do carro tem uma mescla de materiais de ponta, como aço, plástico e muita fibra de carbono. A gente pode perceber, eu vou mostrar para vocês, que nas portas, no porta-mala, é como se fosse uma gaiola de fibra de carbono para nos proteger. 5 estrelas no teste de colisão, ou seja, nota máxima. Isso dá uma segurança a mais para quem quer ter um carro desse e preza pela segurança. E no off-road, a segurança é em primeiro lugar, né? Todos nós sabemos.
Aqui no modo de condução, tem um modo esportivo que é alucinante, que deixa o carro realmente muito apimentado. Mas só que não tem um modo off-road a ser selecionado, infelizmente. Só que o carro, por ser muito inteligente, ele percebe o solo em que nós estamos e já se adequa automaticamente para enfrentar esses desafios. Muito bacana isso, né? Ou seja, é um carro inteligente, onde requer o mínimo de interação do motorista, mas que consegue ultrapassar barreiras físicas, lógicas e de tudo que a gente já estava acostumado antes. Ou seja, suspensão elevada, controle de tração eletrônico perfeito. Não tem nada aqui que impeça a nossa travessia no off-road. Embaixo, chapas de aço para proteger o banco de baterias, suspensão independente que ajuda muito no desafio off-road. Então, a única preocupação, na real, é o pneu, que não é apropriado. É um P0 com uma banda de 40 só. Então isso não ajuda muito, a roda é muito grande, 22, um pneu de perfil fino. O nosso medo é que ele se corte ou que ele não tenha aderência suficiente em alguma situação mais difícil. Mas eu não tenho coragem, mas se você tiver oportunidade e coragem, eu tenho certeza que não vai ter desafio que esse carro não passe. Ok? Então, essa foi a minha experiência no off-road com o BMW iX50 xDrive. Estamos aqui já a 1.600 metros de altitude e para chegar aqui foi fácil. Olha só esse multimídia. Mídia do rádio, telefone que eu não conectei, agora para gravar. Assistente pessoal, ou seja, você pode falar com o carro e executar várias tarefas. Tudo sobre o carro, meu BMW. O tempo de onde você está ou configurável. Uma pré-visualização da rota. Ele pega o carro e coloca na rota e te mostra como será. A situação do trânsito em tempo real. E aqui ainda você pode adicionar os seus aplicativos. Menu, eu vou falar o que existe aqui para vocês. É o BMW ID, quem é o proprietário de um BMW como esse, se cadastra, baixa o aplicativo e consegue fazer tudo aquilo que eu tinha dito, de checar a bateria, destravar as portas, verificar a câmera interna ou em volta do carro, se está seguro ou não em volta do carro. Conexão de dispositivos móveis, assistente pessoal, Android Auto, Apple CarPlay, rádio FM, telefone, navegação, My Modes, nossos modos, recarga, tempo, notícia, conforto do banco. No do motorista tem massagem lombar, o veículo ao vivo, configuração de sistema, iluminação interior, BMW Assistance, manual do proprietário, automatizar hábitos, câmera de compartimento interno, conexões Wi-Fi, chave digital, gravação da câmera, mensagens, mensagem BMW, sua oficina autorizada, a revisão desse carro é online, configurações de condução, conforto de climatização, displays, estacionamento 100% autônomo, ou seja, você não precisa engatar para frente, para trás, frear ou acelerar, ele faz tudo sozinho. Iluminação exterior, portas e janelas. São muitos recursos. Daria para brincar muito tempo aqui. Agora eu vou dar partida para vocês verem como funciona. Ele está pronto para sair. Eu estou com 69% de carga, que está me dando uma autonomia, conforme o meu último percurso, de 279 km. Se eu estivesse rodando em rodovia ou na cidade, em outra situação que não no off-road, nos últimos quilômetros, ele me daria uma nova autonomia e não 279, provavelmente mais de 300 km
facilmente com 69% de bateria. Este veículo tem uma velocidade máxima bloqueada, como quase todas as outras, de 202 km por hora. Para acionar a subida da suspensão pneumática, é esse botão. Altura em relação do solo subindo, suspensão enchendo e carro elevando. Meus modos de condução existe o personalizado, o Sport e o Eficiente. No personalizado, que está ativo, é em virtude da suspensão elevada. Se eu colocar no esportivo e tiver com a suspensão elevada, automaticamente ele já vai descer a suspensão. O Eficiente, da mesma forma. Aqui são as câmeras. Olha a câmera lateral. Câmera de trás. Bacana, né? Visão panorâmica. Tem o auto hold, que ele para toda vez que você pisa no freio, ele fica parado ali e só sai novamente quando você pisar no acelerador. O ajuste de profundidade e altura do volante eu achei muito boa. Dá para você ficar com as pernas bem confortáveis e o volante numa posição boa de condução. Aqui, ó. E ainda enxergar bem o painel devido ao formato do volante com ótima pegada. You to know how deep my love goes. I ain't got a lot of time, no speak, just follow. Some tricks sitting up my sleeve at the magic show. Got you riding on top of me, all around in and out you go. These thoughts come from within before I knew your name. Was curious, do you know if you feel the same? And it's easy, my loyal face, I do almost anything. Serious, girl, I don't play no games. I wanna take you out, freak you out, bust my gun and take the charge as long as you say my name. Every time I break you off, girl, I'll give you what you want. 'Cause your love is all I need. I'ma turn you on with all the things I do. All the things I do. Girl, you make for me. 'Cause your love is all I need. And you gon' make that sound from all the things I do. Take a break as we escape to my Decatur love. Girl, you're wet as a dream and I'm ready to break you off. I switched up my routine, it's something you never saw. I'ma make you scream all night long. When I look into your eyes, I know it's real. My whole life trying to find a way to show you how I feel. You're the only one on my mind and you know the deal. Make you feel alright, girl, you know I will. I wanna take you out, freak you out, bust my gun and take the charge as long as you say my name. Every time I break you off, girl, I'll give you what you want. 'Cause your love is all I need. I'ma turn you on and all the things I do. All the things I do. Girl, you make the move. 'Cause your love is all I need. And you gon' make that sound from all the things I do. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. It's another hit, it's another hit. Get up on it, I'm so hard.
freak you out. Bust my gun and take the charge as long as you say my name. Every time I break you off, girl, out.